Alô, telespectadores da Vale TV. Estamos entrando no ar para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva histórias, feitos de homens e mulheres aqui da nossa região, de Novo Hamburgo em especial, que possam nos estimular, servir de incentivos para os nossos desafios diários. Este nosso programa ele vai ao ar toda semana, às quintas-feiras, pelo canal 14 aqui do Vale, Novo Hamburgo, e 6 de São Leopoldo, às 20 horas. E também é reprisado em outros horários alternativos da grade de programação. Para o dia de hoje, nós vamos ter o privilégio de conversar com Elias Frenzel, um homem da cultura, um músico, um poeta, um filósofo, e eu creio que será um papo, assim, uma conversa muito produtiva para todos nós, porque se nós formos examinar bem a nossa realidade que estamos vivendo hoje, viu, Elias? Nós podemos dizer sem medo que nós, hoje, o país é um país doente, conflagrado e desesperançado. E a cultura, a música em particular, do qual você bem representa esse segmento cultural, ela pode ser aquela chave para nós abrirmos novos horizontes, com o propósito de distensionar a sociedade e conseguir, talvez, viabilizar o diálogo, que é algo que nós muito precisamos. Seja bem-vindo, Elias, é um prazer conversar contigo e espero que nós possamos hoje ter aqui grandes sacadas, grandes conversas. Tenho certeza. Muitíssimo obrigado. Primeiramente, Antônio, obrigado pelo convite. Telespectador que está aí nos ouvindo, é uma alegria estar aqui, sempre bom poder expor ideias, falar um pouco mais sobre as coisas que a gente pensa sobre tudo. Então, também concordo, acredito que vai ser uma conversa muito bacana e muito enriquecedora para todos. Isso. Elias, eu não tenho como deixar de perguntar para você, até porque a sua atividade é de relacionamento com homens e mulheres, jovens, pelo país. E nós sabemos que no ano passado fomos surpreendidos com essa crise gravíssima do coronavírus e que impactou quase todas as atividades humanas. Mas eu creio que a sua foi uma das mais afetadas. Como foi continuar sendo músico e interagindo com pessoas dentro daquele contexto do coronavírus, o ano passado e este? Foi... Bom, como tu mencionou, é um período que afetou praticamente tudo, Mas, de fato, eu acho que esse segmento, em especial o musical, de shows, da noite, do entretenimento, eu acho que, sem dúvida, foi um dos mais afetados, se não o mais afetado, porque a gente foi o primeiro a parar e eu acredito que o último a voltar, Agora estamos voltando com as atividades realmente presenciais, Um período bem difícil, assim, mas eu sempre sou um cara que opto em tentar ver as coisas boas em tudo, Óbvio, mesmo não, acho que nem preciso citar os pontos negativos, acho que literalmente o mundo inteiro sabe os pontos negativos, então opto sempre em olhar para as coisas boas, mesmo com as dificuldades de não estar exercendo minha função, não poder estar fazendo show, que é uma coisa extra, a questão financeira me faz feliz, Me realizo estando nos palcos, conhecendo pessoas, trocando ideias, levando alegria através da bateria, seja o que for. Então, isso é uma coisa que afeta, mas também pode ser encarado como um tempo de crescimento, Para que a gente olhe para outras coisas, para que a gente amplie os horizontes, abra a visão para outras coisas, atividades. E eu sempre busquei ser uma pessoa horizontalizada, Não me limitar a uma coisa só. É quase como depositar num único cesto todos os... Não olhar a árvore, mas olhar a floresta. Exatamente. E te digo até mais do que isso, ter a capacidade de olhar a árvore e a floresta, Isso. É uma coisa que meu pai falava muito sobre isso. Legal que tu mencionaste isso. Porque é uma capacidade meio divina, Independente de crença, religião, é como eu acho que Deus, um ser superior, seja quem for que tu acredita que rege tudo isso aqui, não vem ao caso, eu acho que é mais ou menos assim que é visto, O todo e o único, É o paradoxo que em tudo há.
Isso. Então, nesse período mesmo de dificuldade, assim, eu usei para crescer emocionalmente, pessoalmente. Eu sou um cara que sempre busca autoconhecimento, me conhecer. Eu vejo nitidamente ao longo da minha vida, assim, sempre por experiências próprias, que quanto mais eu me conheço, mais eu conheço do mundo. A vida se torna mais fácil, assim, né? Para mim, consequentemente, para quem convive comigo também, né? Por tudo ser mais esclarecedor. Então, mesmo com as dificuldades, sem shows, estando longe de maioria dos amigos, dos colegas de banda, enfim, usei para crescer e optei em olhar as coisas boas que isso também pode trazer, basicamente isso. É verdade. Eu gostei muito dessa tua visão positiva. Né? Essa crise do Covid, ela foi dramática, né? Porque ela ceifa mais de 600 mil vidas e em luta, né? Então, pelo menos esse mesmo número de famílias, né? Sim. E eu sempre digo, viu, Elias, que se nós olharmos as grandes nações que pontificam o desenvolvimento econômico e social no mundo, a gente vai constatar que essas nações elas se valeram de guerras, grandes tragédias, de epidemias como essa que nós passamos agora, para criar um projeto que irmanasse a todos e colocasse em curso, né, um andar, uma perspectiva de desenvolvimento humano integral que pudesse dar aqueles passos significativos. Ou seja, e na visão tua, que ela é qualificada, você acha que nós aproveitamos este movimento, o país? Ou é aquilo mesmo, tem razão aqueles que dizem que nós perdemos também essa oportunidade na medida que estamos muito conflagrados? Como é que você, jovem, pensa essa questão? É delicado, de alguma maneira, conseguir ser mais objetivo nessa Sim. resposta, porque Sim. é muito amplo, né? E é legal isso, porque é uma pergunta que envolve muitos pontos e muitas questões. Claro que, no âmbito pessoal, não consigo responder assim, se as pessoas no Brasil, de fato, usaram isso com sabedoria para crescer ou não. Eu busquei fazer isso e certamente não fui o único. Mas o que eu vejo e posso afirmar com precisão é que não houve incentivo para isso, né? As pessoas, nenhuma autoridade, seja governamental ou até... Não nenhuma, né? Delicado. Eu gosto de ser bem categórico, óbvio. Sim. Eventualmente, algum que outro talvez incentivou esse tipo de postura perante a pandemia. Mas órgãos governamentais, políticos, pessoas que poderiam, que estão à frente, que poderiam guiar mais nesse sentido as pessoas com mais clareza para que, olha só, tá ruim, tá acontecendo isso, mas usa para o teu crescimento, né? Olha para outras coisas, te envolve mais com a família. Se tu tá enclausurado em casa com a família e não quer sair, então usa isso para promover a paz, aprende a conviver com os seus, né? Com quem está do teu lado, e que muitas vezes nesse período se aprendeu que não sabem, né? Muita gente descobriu Passaram que... a se conhecer muito. Exatamente. E isso é uma coisa boa também, né? Exato. Mesmo que talvez o saldo ali familiar, talvez, consequentemente, brigas, desavenças, mas se conheceu. Então, no momento que... Isso é uma questão importante, porque as pessoas enxergam a questão da desilusão de forma errada, né? Bah, me desiludi com a minha mulher, fiquei 2 anos preso de casa e descobri um monte de coisa. Pô, vacilou, devia ter descoberto antes. Tu te desiludiu, e isso é bom, né? No momento que a gente tira uma ilusão, tu começa a enxergar a verdade. E isso é bom, mesmo com as consequências negativas. Então, a partir de agora, tu sabe quem é tua mulher. Tu sabe como é que teu filho pensa. Tu sabe o que teu filho pensa a teu respeito. E assim por diante. Então, de uma forma geral, eu acho que foi muito pouco aproveitado. Quem poderia estar à frente e ter sugerido mais atividades produtivas, de crescimento pessoal, familiar, profissional, e seja qual for a área, sempre se pode crescer. Sempre, eu sou um que acredita que sempre existe dualidade, o paradoxo que em tudo há. Seguido eu falo isso, tudo. Por mais tenebroso, por pior que tenha sido esse período, que a gente sabe, existem coisas boas. Rolou um despertar coletivo. Muitas pessoas começaram a olhar para outras coisas que não olhavam antes. Né? Solidariedade, né? também. Solidariedade, pessoas ajudando, pessoas olhando mais para o problema do outro, não só para o seu, porque a guerrinha dos ratos, né? Todo mundo preso no sistema, trabalhar, ganhar dinheiro, aquela coisa toda, e de repente tudo para. Bom, peraí, foi um pause na vida, né? Tuf, dá um pause na vida, tá? Respira. Olha, peraí, não tô só eu que tô ferrado, entendi, tá todo mundo nessa. Então pode trazer coisas boas, acredito realmente que trouxe,
mas que não foi bem aproveitado, né? Por várias questões que a gente sabe, na maioria delas, sede por poder, pessoas querendo continuar na liderança, pessoas querendo continuar roubando, continuar comandando, continuar controlando, como a gente sabe, como funciona todo um sistema desde que o homem é homem. É verdade. Voltando para o teu segmento, né, que é o cultural, né, o que mais, digamos assim, impactou, né, além de não termos, né, o acontecimento dos espetáculos, né, o que poderia ter sido feito para amenizar essa agrura, né, pela qual passou o teu segmento, assim, você acha que teria alguma coisa que poderia ter sido feita para minorar de parte dos governos, etc? Sim. Esse é o tipo de pergunta... Nós tivemos naquela Bolsa Cultura, algumas coisas assim, auxílios, né? teve, né? é. Mas o que mais, assim, você achou que poderia ter sido feito na visão dos teus parceiros de segmento, né? A gente foi... Eu acho que é um sentimento coletivo que tenho certeza que não só eu, mas como praticamente todo artista consciente que estava observando o que estava acontecendo, possivelmente sentiu, foi um desamparo, né? Tipo, um desamparo / ingratidão. Porque quando está tudo certo, nós que levamos alegria para as pessoas, né? E continuamos levando mesmo sem estar em atividade, através de Spotify, através de Netflix, com filmes, com peças de teatro, com peças de stand-up que tem ali no YouTube, coisas que alguém fez, né? Algum artista se doou, a história de um artista está ali por trás, as vivências dele estão na música, estão desde a orquestração musical até na fala de um show de humor. E todo mundo quer receber as coisas boas, mas poucos querem honrar e fazer valer, nem só financeiramente, mas também, obviamente. Então, nesse período, assim, esqueceram dos artistas, não só... E agora também, sendo justo, não só lideranças, mas todo mundo, né? Porque quando tá na boa, as pessoas querem ir no teu show, querem desfrutar daquele momento das tuas coisas. Mas na ruim, tipo, esquece dessa galera. Agora, cada um por si e Deus por todos. Então, de fato, assim, a classe artística, no geral, nitidamente, assim, ficou bem desamparada, né? É verdade. Infelizmente. Então, nós vamos, viu, Elias, fazer um breve intervalo aqui, né? E depois retornaremos conversando sobre esse e vários outros assuntos ligados à tua área cultural e também uma reflexão sobre os que se espera para os próximos anos no país, o que a cultura espera também do país, tá? Nós vamos a um break e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que para o nosso deleite hoje conta com a presença de um homem da cultura, Elias Frenzel, com quem nós estamos aí conversando, né, sobre vários assuntos, né, Elias? Da cultura até a existência humana, ainda que de forma leve, né? Exato.
Mas veja, eu tenho para mim, né, que o setor de vocês, esse setor que tem assim, ó, uma importância muito grande, porque ele está sempre lá na ponta, né? Ele é aquele segmento, né, econômico, financeiro, cultural e da existência humana que tem por missão abrir aquelas clareiras, né, para que nós possamos nos enxergar, nos refletir e nos encorajar, né? E no meu modo de ver, a cultura no país ela ainda é pouco consumida, pouco valorizada. Eu acho que ela não está ainda, né, na consciência coletiva reverberando como ela deveria. E aí eu te pergunto, você como homem que também reflete sobre isso, Elias, e é do meio, o que está faltando para nós? Assim, o que você entende que deveria estar, digamos, tendo um outro rumo na cultura no país? Primeiramente, antes de mais nada, basta querer. Que se queira que haja cultura, né? Isso pelas pessoas que poderiam assim o fazer, não só os artistas, né? Eu percebo nitidamente que existe uma visão muito distorcida no Brasil, especificamente, mais concentrada essa visão assim aqui no nosso país. Visão distorcida por quê? Porque toda e qualquer arte que está na mídia, que toca no rádio, que aparece na TV, que está nos palcos, enfim, toda a movimentação artística é meio taxado de cultura. Mas aqui dentro de mim, tipo, alto lá, não necessariamente, porque é uma máfia, é um mundo capitalista, tá tudo certo, não levanto bandeira alguma quanto a isso, é assim que as coisas funcionam, mas com um nítido desequilíbrio, né? Isso inclusive quanto ao capitalismo, né? Então, o que acontece? Na prática tudo é business. Então as pessoas, por falta de cultura real, por não lerem muitos livros, porque não é nem na questão de quantidade, mas o aproveitamento do que se lê, a gente não é instruído, as pessoas no Brasil não são educadas, literalmente. Até na escola, se tu for ver o método, os moldes de educação, eu acho extremamente falhos, né? Como poderia ser aproveitado. Então já vem de muito cedo e muito antes toda essa questão de saber discernir o que é cultura, de saber o que é bom, de saber uma música que edifica, que te engrandece, que exerce o papel do artista, de alguém que está levando cultura, que faça as pessoas abrirem a mente, que façam elas se questionar, elas terem as próprias respostas e não acreditar cegamente em qualquer outra coisa, e não achar que cultura é uma pessoa que tatua o ânus e acha que isso é legal e que fica ensinando isso para crianças. Então tem muita coisa errada que é vista como cultura porque querem que seja visto como cultura, e isso molda as pessoas, infelizmente. Então a gente está muito deficiente de cultura real, de cultura, aquilo que faz as pessoas crescer. O artista desde sempre teve o papel de alertar as pessoas, de cutucar sistemas, de fazer as pessoas, como eu falei antes, se questionar. E hoje em dia os artistas não estão se questionando, querem só acontecer, querem lacrar, querem estar nesse game do business, querem ser os mais vistos, querem gerar mais dinheiro, gerar renda, querem influenciar mais pessoas, mas não estão se perguntando nem se questionando com o quê. E isso é grave. Isso é grave. Então, tipo, cultura é bem delicado porque, tipo, de forma sintetizada, assim, mais objetiva, o que se enxerga, assim, um todo como cultura no Brasil, na minha humilde opinião, boa parte dela não é cultura. É isso aí. É isso que você falou, Elias, e o telespectador, para ter uma noção, a manifestação cultural, ela é como aquela chave mestra que tem por função abrir todos os mundos. Ela é N possibilidade, uma manifestação cultural, e impacta cada indivíduo a partir da formação que tem. Mas ela é ponto de partida para um horizonte que Perfeito. É infinito, né? N possibilidade. E como bem disse Elias, uma parcela muito grande da nossa cultura, ela é embalada para representar, né, ou legitimar uma visão única de realidade e mundo. Né? Ela vem, na verdade, se usa o meio cultural para polir, para justificar uma ideia, uma posição sobre alguma coisa, através da cultura, quando na verdade a manifestação cultural
né, ela também tem, e ela foi pensada porque ela é o repositório da história humana e das possibilidades, para ser ponto de partida em direção àquilo que poderá vir a ser, e não ponto de chegada daquilo que nós entendemos que somente deve ser. Isso a pequena cultura, né? Tira ela do espectro. E também digo mais, a cultura não é um produto de luxo e despicendo, assim, que se você pode prescindir. A cultura tem relevância. Ela não é algo prescindível. Não há sociedade humana que não tenha dado a importância, a relevância que a cultura precisa ter e tenha, né? Então, por isso que essas suas palavras, Elias, de preocupação por onde anda a nossa cultura, né, até uma insensibilidade, né, de parcela significativa da sociedade, com este segmento importante que é da cultura, preocupa. E vocês jovens, porque você é jovem, né, como é que encara aí os desafios que a modernidade, né, que o mundo tem trazido para os jovens? O que preocupa vocês jovens hoje, Elias? Eu acho que talvez o que mais me preocupa, obrigado pelo jovem, gostei, o que mais me preocupa nessa evolução, até talvez mais especificamente tecnológica, esse avanço todo que a gente vem vendo claramente, me preocupa muito a falta de preocupação quanto a isso. Porque entramos num loop, né? O que te preocupa? Me preocupa que as pessoas não se preocupam. Isso. Porque não é literalmente assim, se preocupar, né? Tipo, se preocupar até... Isso é uma coisa que eu gosto muito assim, de me atentar. Eu não costumo me preocupar no sentido de doar minha paz para quase nada. Óbvio que eventualmente isso acontece porque eu sou um ser humano, mas a minha busca é observar, estar atento e analisar, né? E estar pronto, consequentemente. Quando a gente tenta dar uma olhadinha para frente, enxerga possibilidades das coisas que podem vir a acontecer, filtra dentro de um crivo pessoal, óbvio, né? O que é bom, o que não é. Pode acontecer isso? Opa, aí tu começa a olhar mais de perto, tá, mas já está acontecendo, então vai ser muito mais. Isso fica uma dica, assim, uma fórmula para a gente tentar enxergar um pouco o futuro, digamos assim, né? Ninguém sabe o futuro, mas ver o que já está acontecendo nessa dita evolução humana, tecnológica, econômica, política, geopolítica, espiritualidade. Olha para um todo, como eu falei, de tentar ser horizontalizado. Não fica com viseira. Mais do que nunca é importante tu estar conectado com o todo, porque muitas coisas estão acontecendo e muitas silenciosamente. Mas as mais silenciosas, normalmente, a história ensina, são as mais grandiosas. E é aí que mora o perigo. Então tem muita coisa acontecendo que vai modificar a humanidade para sempre, possivelmente. Tudo é para sempre, tudo ecoa. Um evento hoje vai mudar nossas vidas. Exato. Filosoficamente olhando, independente da grandeza, pode ser uma coisinha pequena, o copo sendo colocado para o lado, ou uma coisa que eu falo para Antônio, mas tudo modifica. Daqui adiante eu não sou mais o mesmo. Estamos sempre em transformação. E isso pode ser maravilhoso se tu tiver consciência. Se tu estiver agora, plenamente no agora, buscando estar consciente no agora. Agora eu estou aqui, programa, conversando com ele. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu vou falar. O que eu vou falar pode modificar um pensamento teu. A gente está aqui para compartilhar ideias e crescer junto, mas sempre com o objetivo de crescimento. Então, olhando para essas evoluções, ditas evoluções, tem muita coisa que me preocupa. Metaverso. E uma fórmula que eu estava explicando, retrocedendo um pouco a linha de raciocínio, uma dica que eu dou, olha para o que já acontece, para os avanços que já temos e maximiza. Independente se vão ou não acontecer, tu cria possibilidades. Bom, se isso aqui que já tem acontecer muito mais, como é que vai ser? Todo mundo vai fazer isso e aquilo. Mas peraí. E se isso acontecer, o que acontece além disso? Outra coisa, política, se isso acontecer, vai maximizando os acontecimentos e vai tentando enxergar um pouquinho à frente, não precisa ser muito, mas um pouco à frente, e pondera, isso é bom, isso não é, as pessoas estão se ligando nisso, as pessoas estão olhando para isso, e eu te digo, muitas coisas que estão acontecendo que hoje as pessoas acham que é legal, eu tenho uma nítida impressão que não vai ser tão legal. Estamos mais reféns do que nunca da tecnologia, de redes sociais, unindo pessoas num campo virtual, afastando numa vida analógica. Eu sinto muita falta da vida analógica. Eu acho que qualquer pessoa com discernimento e coerência e equilíbrio emocional sente falta também de fazer coisas mais reais,
E é muito provável que daqui a um tempo, não sei precisar quanto, talvez menos do que a gente imagine, o real vai ser redefinido. O real não vai mais ser tátil, vai ser unicamente no campo virtual. Uma geração que vai nascer e surgir com essa realidade, ok, vai ser tudo certo, porque essa vai ser a realidade deles. Mas para quem sabe que tem muito mais do que isso, vai enxergar o problema grandioso que está por vir. Essa observação que você faz, né, eu me permito também entrar, ainda que lateralmente nela, né, nós precisaremos aqui de algumas definições, viu, Elias? Porque entretenimento nem sempre é cultura. E nós, hoje, vivemos uma época do entretenimento, ou seja, gastar o tempo para alguma coisa, não necessariamente para investir em si próprio, no aculturamento, que é o que vai fazer a diferença. Exato. Né? Então, essa aí hoje é uma realidade que comprime, né, visões mais otimistas de futuro, inclusive acaba de serem publicados aí, né, estudos dando conta de que pela primeira vez em anos nós estamos produzindo uma geração que tem menos, digamos, discernimento, vamos chamar assim, do que aquela que fica. Tem mais informação, mas perdeu parte da capacidade de processar e de ver mundos, ver possibilidades. Né? E isso decorre desta realidade que leva nós a deixarmos de consumir cultura, na sua acepção lato sensu, para consumirmos o entretenimento, né, que nem sempre leva ao aculturamento. Né? Então, esse é um problema que vocês da área cultural terão uma missão de fazer despertar essas vocações de novo. Né? Então, isso eu acho que é um grande problema. E os shows? Quais são os projetos hoje, Elias? Tem alguma coisa em curso? Sim. Aqui na cidade, no estado? Bastante, está voltando, né? Assim, espero que continue. Mas o projeto, posso falar o nome, né? Pode. Eu toco no projeto chamado Oficial BR, que é um tributo a Charlie Brown Jr., que é o que eu mais faço shows, está voltando, estamos fazendo bastante no interior do estado, aqui em Novo Hamburgo também. Toco com o guitarrista Frank Solari, que é lendário lá de Porto Alegre, que é som instrumental, lançou um disco há pouco tempo também. Tem um outro projeto também que é de Santa Cruz do Sul, Os Donos do Mundo, que é uma galera que são músicos sensacionais, que a gente também grava e constrói sons para outros artistas. Então a galera que tem um som lá e só canta e não tem banda, a gente faz toda a parte e imprime a nossa identidade dos donos do mundo junto com o cantor, ou seja, quem for. E sempre aí em gravações de estúdio, fazendo trabalhos de estúdio e tocando sempre, evoluindo, estudando sozinho, crescendo no meu instrumento, sempre buscando ser a minha melhor versão em todos os âmbitos possíveis. Então tá aí, telespectador. Não é por falta de opção que nós não consumiremos cultura. Né? Temos cultura. Elias, te agradecer por esse privilégio de ter tido você aqui no programa. Muito obrigado. E junto aos nossos telespectadores, a gente vai pedir licença para terminar esse programa, prometendo voltar na semana que vem com mais uma entrevista, como esta hoje aqui, que nos permitiu trafegar, né, ou andar, né, pela natureza e realidade humana. Tenhamos todos uma boa semana.